Quanto custa ser dono de uma empresa ou de um fundo imobiliário? Você já parou para pensar? Você tem uma noção de quanto você precisaria gastar para ser dono de uma empresa? Você pode se surpreender com a resposta. De tão barato que é você ser dono tanto de empresas, de grandes empresas, como de fundos imobiliários, de shoppings, de galpões logísticos e por aí vai. Hotéis de grande porte. Você já parou para pensar nisso? Hoje é a nossa quarta e última aula sobre educação física e financeira básica, sobre investimentos no longo prazo. Sobre se é possível ser milionário mesmo ganhando pouco dinheiro. E eu acredito que sim. Fica comigo na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre quanto custa ser dono de empresa e também de fundo imobiliário e dicas para você que quer começar a investir no longo prazo, ok? Se inscreve agora aqui no canal, não deixe para depois, né? Nós estamos começando esse canal agora e é muito bom para o crescimento dele a sua participação, a sua inscrição. Vou botar aqui a nossa palestra para compartilhar com você. Bom, pessoal, então vamos lá. Quanto custa comprar uma empresa? Isso aqui foi alguns dados que eu peguei do ano passado, alguns continuam praticamente o mesmo preço aí. Para você ser dono do Banco do Brasil, ele está na faixa de R$ 26, R$ 28 na época. Né? Agora está na faixa aí de 28, por aí. O Bradesco, você teve épocas desse ano que ele chegou até R$ 11. Então você conseguiria ser dono do Bradesco com R$ 11. Itaúsa, né, que é uma holding que pega praticamente o banco do Itaú. Então, em torno de R$ 10 era possível comprar. A Vale chegou a custar esse ano em torno de R$ 52, né? Você conseguiria comprar hoje na faixa de R$ 58, eu acho, por aí o preço. A Vivo na faixa de R$ 50 e a Engie na faixa de R$ 40, é uma empresa grande aí na parte elétrica, ok? Então, vocês vão verificar que não há necessidade, como eu falei na primeira aula, o importante é você guardar 10% independente do valor. Então, com R$ 50 aí, né, você deixando de comer uma pizza ou não bebendo aquela cerveja, você já conseguiria comprar alguma empresa para você ser dono. Os rendimentos, uma observação importante, né? Os rendimentos, então os dividendos que você vai receber, eles podem ser mensais, trimestrais, semestrais, anuais, depende da empresa. Cada empresa vai pagar de uma forma. Tá? Então, você depois começar a conhecer aquela empresa, aí sim você vai saber as datas de pagamento dela dos rendimentos. Por isso que tem gente que às vezes mexe com empresa, ele acaba pegando várias empresas com épocas diferentes de pagamento para você ter pagamentos durante o ano inteiro. Quanto custa comprar um imóvel, um fundo imobiliário? Por exemplo, um shopping, né? Mall 11. Ele na faixa aí de R$ 100, na época que eu vi aqui estava 119 e tinha um rendimento de 90 centavos, quase 9% ao ano. Então, para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei qual a diferença de um imóvel para um fundo imobiliário? Então, a diversificação. Nesse fundo imobiliário, por exemplo, eu vou ter 10 ativos em 5 estados diferentes. Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo e Alagoas. Olha só os shoppings que ele é dono. Shopping Madureira, né, uma parte do Shopping Campinas Shopping, Shopping Parque Lagos e por aí vai. Então, com R$ 100 aproximadamente, você consegue ser dono de 10 ativos diferentes. Né? Então, eu lembro quando eu comecei, vamos dizer assim, meu sonho, né, era comprar casas para alugar. Né? E eu não tinha dinheiro, as casas eram muito caras, eu não tinha dinheiro. Mas se eu soubesse do fundo imobiliário, com certeza eu teria R$ 100 para conseguir comprar um fundo imobiliário naquela época. Né? Então, poderia já desde novo, vamos dizer, ser dono de grandes imóveis, tá? Com pouco dinheiro. Então, é possível você ser dono de imóveis com pouco dinheiro. E são rendimentos, né, mensais, é tipo um aluguel mensal que ele vai te pagar. Então, é diferente das ações, né, das empresas, que o fundo imobiliário te paga rendimentos mensais. Tá? Então, você tem mais uma previsibilidade disso aqui.
Eu vou compartilhar com você a tela para dar exemplo de outros imóveis, tá? Então, eu peguei aqui um outro fundo imobiliário, HSNL11, tá? Ele está custando hoje R$ 81, tá? Data de 31 de março aí, tá? R$ 81,68. Tem um dividendo anual de 11% ao ano, tá? Então, o último rendimento dele foi de 0,65. Essa aqui eu estou no Funds Explorer, tá? Então, estou vendo aqui os fundos. E aqui diz aonde ele tem os imóveis. Então, vamos ver os imóveis dele? Olha só, ele tem 13 imóveis em 5 estados diferentes. Então, por exemplo, a sua diversificação é muito grande no Brasil inteiro. Então, por exemplo, se aquela cidade deu algum problema, você ainda tem outras cidades para você receber, continuar recebendo aquele aluguel, tá bom? O MOL 11 que eu tinha falado, ó, ele não está mais 120, ele está R$ 100 hoje, tá? E o rendimento dele está 0,85. Ele tem um dividendo yield, que é o rendimento anual de 9,86%. Um de logística aqui, então, logística VTLG 11, por exemplo, está ali na faixa de R$ 97,00 com 0,78. Então, aproximadamente 9% de rendimento anual. Vamos ver quantos imóveis ele tem? Então, olha só, são 31 ativos, né, em 6 estados diferentes. Então, imagina só, você diversifica em vários fundos imobiliários. Vamos dizer, você pega aquele, no exemplo da outra aula, lembra que eu falei que imóvel, você comprou um imóvel 350 mil. Então, você tem um imóvel, um ativo. Se você tiver, por exemplo, 10 fundos imobiliários diferentes, com vários ativos diferentes, você vai ter mais de 100 ativos com o mesmo valor. Tá? Então, dando problema, você ainda tem 99 aí para te ajudar nesse ponto. Eu vou pegar agora as empresas, vamos entrar aqui em statusinvest.com. Vamos ver algumas empresas, por exemplo. Então, vamos ver o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Aparece aqui. Então, o Banco do Brasil, que eu falei, está valendo hoje R$ 28,00. Você pode ser dono do Banco do Brasil por R$ 28,00. Está caro, está barato. Você tem que analisar, ok? Tem um dividendo anual, então o rendimento anual dos últimos 12 meses de 9%. A Vale, vamos procurar. A Vale, ela não é um setor perene, mas é uma excelente empresa, né? Então, ser dono da Vale, a R$ 58,00. Ó, ela já chegou esse ano a R$ 49,00. Tá? Está 57 e poucos, 57,5. E ela tem um rendimento anual nesse valor de 8%. Aí imagina quem comprou R$ 49,00. Então, comprou bem barato, né? Então, voltando lá para a nossa palestra, então você verificou que não precisa ter muito dinheiro para ser dono de empresa e para ser dono de grandes imóveis. Basta você criar a mentalidade que eu falei desde o início das aulas, de você guardar 10% do que você ganha. Uma coisa muito importante agora, vamos falar sobre necessidade de reserva de emergência. Eu acho que, apesar de eu quis passar toda uma mentalidade para vocês, mas isso aqui é uma coisa mais importante que tem. Tá? É interessante que antes de você começar a comprar ações do fundo imobiliário, você tenha uma reserva de emergência. Tá? Para quê? Para que ela serve? Por exemplo, você tem que ter algum recurso na nossa vida, sempre acontece uma situação emergencial onde você vai precisar usar o dinheiro. Então, a reserva de emergência serve para isso. Às vezes, no momento das ações, elas estão em baixa, e se você vender, você vai perder dinheiro. Então, não é o caso de perder dinheiro ali. Então, você vai usar a sua reserva de emergência para proteger o seu investimento a longo prazo, a sua aposentadoria, a sua independência financeira. Então, a reserva de emergência é um seguro, vamos chamar assim, de proteção
para seus investimentos de longo prazo. Ele evita você ter que vender os seus ativos com momentos de oscilação, com prejuízo. Ok? Então, por isso que é muito importante. Qual é o tamanho da reserva de emergência? Cara, isso cada pessoa vai ter o seu tamanho. Você tem um trabalho mais arriscado, que pode ficar desempregado, sua reserva de emergência vai ser maior. Você tem um trabalho fixo que te recebe, às vezes você é do governo e recebe sempre o dinheiro está certo, então aí a sua reserva vai ser menor. Você tem gastos com saúde frequentes, né, que você tem que gastar, comprar algum equipamento, então vai aumentar. Então você vai ter que analisar qual é o tamanho da sua reserva de emergência, ok? Agora para algumas dicas aqui. Primeiro, faça uma reserva de emergência, como a gente falou aqui agora. Tá? Comece aos poucos para se acostumar com a variação dos preços. Então, tanto ações como fundo imobiliário, elas variam os preços e você pode ficar assustado. Lembra que eu falei? Você pode ter medo de estar perdendo dinheiro e você pode ter ganância e querer vender no momento errado. Então, você tem que acostumar com a variação dos preços. Tá? Então, comece com pouco valor. R$ 20, R$ 50, tal tudo. Pessoal, isso aqui não é uma indicação, tá? Eu vou deixar bem claro nesse vídeo. Então, cada pessoa deveria ver com seu consultor, alguma coisa do tipo. Isso aqui é caráter informativo. Inclusive, a gente bota na descrição um disclaimer falando sobre isso, ok? Então, isso são dicas para quem está começando. Procure estudar ou contrate uma casa de análise. Por exemplo, tem a Suno Research, que existe conteúdo gratuito, e tem outras casas de análise aí que você pode buscar. Tá? Às vezes até seu banco dá sugestão. Toma cuidado muito com o banco que cobra a corretagem. Tá? Então a gente vai falar lá na frente, né, em outras aulas sobre corretora, tal, tudo, como você começa a comprar ação, como você faz o primeiro investimento. Tá? Então você tem que tomar com o banco que às vezes vai querer que você compre e vende. Então você vai querer que você especule. Então não é o caso. Ok? Diversificação. Então a maioria, se você procurar sobre diversificação, eles falam de 10 a 15 ativos. Seria o ideal. Então você ter 10 a 15 ativos. Então eu, por exemplo, eu tenho 10 ações no mínimo e 10 fundos imobiliários. Tá? Então, eu acabo diversificando às vezes até em 20. Né? Se você pensar com investimento lá no exterior, eu acabo tendo 30 empresas ou fundos imobiliários diferentes. Tá? Então, você diversifica bastante aí. Tá? Mas o pessoal fala em torno de 10 a 15 seria o ideal. Para você não colocar todos os seus ovos numa única cesta. Tá bom? Ter uma mentalidade proprietária. Tá? E não siga a massa. Pessoal, uma coisa interessante, né? O que eu falo de seguir a massa, né? Que o pessoal fala. Por exemplo, você vai no mercado, tá? Você vai ver um preço de um arroz, vamos dizer, o arroz. Durante o ano, às vezes, ele varia de 5 até R$ 10 ou R$ 12, dependendo da localidade que você está. Se o arroz for aumentando o valor, você vai comprar mais dele? Ou você vai esperar baixar o valor para comprar? Só que em ações o pessoal faz isso. Por exemplo, você começa a comprar ação, aí a ação começa a subir. Os jornais começam a falar, a ação está subindo, a ação está subindo. O pessoal começa a comprar no momento que ele está mais caro. Então, que ele vai entender o quê? A baixar de preço, a voltar para uma normalidade de preço, que a gente chama de preço justo. Então, e já quando ele vai baixando o preço, o pessoal fala, meu Deus, a bolsa está em baixa, a bolsa está em baixa. Você, com medo, começa a vender, em vez de ter aquele pensamento que, com arroz, você vai comprar mais para estocar. Né? Então, não siga a massa quando for falando de ações e fundo imobiliário. Nunca ou evite pegar empréstimo para comprar passivo. Se você não sabe o que é passivo, eu vou deixar o link aqui. Né? Foi a nossa primeira aula da nossa palestra falando sobre passivos e ativos. Tá? Se você pegar empréstimo para comprar passivo, ele vai te deixar pobre. Tá? Então, não pegue empréstimo para comprar passivos. Pegar empréstimo para alavancar, para ter ativos, aí vai valer a pena dependendo do custo-benefício. Por exemplo,
Eu tenho uma casa, vou comprar uma casa, onde o empréstimo vai ser menor do que o aluguel que a pessoa vai me pagar. Então, eu estou comprando um ativo que eu vou alugar aquela casa, aí vai valer a pena eu pegar um empréstimo para lá no caixa. Mas fora disso, não. Nunca jogue apostando. Tá? Pessoal, muitas pessoas hoje com a utilização do bet e por aí vai, elas acabam jogando o dinheiro dela fora, tá? Apostando, achando que vão receber dinheiro. Não existe, por exemplo, um, um lucro muito absurdo fora do normal. Então, por exemplo, hoje um rendimento anual está girando a faixa de 10 e até no máximo ali 14% anual. Tá? Então, se você fora disso, né, o cara te promete 30% anual, 20% por mês. Isso é mentira, pessoal. Não vai nisso. Ou é pirâmide, você vai perder seu dinheiro. Imagina o dinheiro que você juntou com suor, você trabalhou o mês todo, você está jogando o seu trabalho no lixo, é como se você pegasse o seu trabalho e estivesse jogando no lixo. Então não faça isso. Não jogue com seu dinheiro, ok? Vamos lá. Falando sobre preço justo. Tá? E o que é preço justo? Foi o que eu falei o exemplo do arroz. O arroz vale 5 entre 10 reais durante um ano, 12 reais. Qual o preço máximo que eu estou disposto a pagar por ele? Né? É na faixa de 7 reais, eu analisei lá, 7 reais ele vai sempre tender a voltar para 7 reais. Então é o máximo que eu pagaria naquele arroz, tá bom? Então, abaixo disso, a gente vai comprar mais, acima disso eu não vou comprar, seria o preço justo. A não ser se eu verificar que o arroz vai aumentar mais ainda, eu fiz uma nova análise por isso. Em ações também tem isso. Qual o preço justo de um banco no Brasil? Qual o valor máximo que eu estou disposto a pagar por ele? Qual o valor máximo que eu estou disposto a pagar no fundo imobiliário? Seria o valor que você está disposto a pagar pelaquela empresa, aquele imóvel, tá bom? Se uma coisa que você deseja baixou de preço, o que você faz? É que a gente falou do efeito manada, tá? Você fica animado ou triste, tá? Então, muitas vezes fazemos isso ao contrário com ações. Quando nossas ações, a gente pega o nosso primeiro dinheiro, 50 reais, por aí vai, e compra eu começo minha empresa. Aí minha empresa eu comprei por 28 reais no Banco do Brasil, aí vamos ver que o Banco do Brasil baixou para 26 reais. Aí eu fico com medo e vendo aquilo, ou eu paro assim, pô, o Banco do Brasil continua sendo um excelente banco, é o banco, não mudou nada e tal, eu vou querer comprar mais daqui. Então, normalmente, você deveria fazer o que você faz no dia a dia. Só que as pessoas, por causa do medo e da ganância, fazem o contrário em ações. Tá? Ela vende quando teve um pequeno aumento e ela vende também quando teve um pequeno prejuízo, que ela acha que está tendo prejuízo, em vez de talvez comprar mais. Então, são as dicas de hoje. Bom, pessoal, essa é a palestra que eu queria trazer para vocês, né? Nossa primeira série de palestras aí, de aulas para vocês. Eu espero que você tenha gostado, né? Se puder, se inscreve no canal, compartilha a nossa palestra com quem precisa aprender um pouco mais sobre isso, que precisa pensar numa aposentadoria, numa independência financeira no longo prazo, nos investimentos, como é que faz. Então, essas são as dicas. Se você tiver alguma dúvida, coloca no nosso comentário. A ideia é trazer outros vídeos para você, inclusive vídeos de análise. Ok? Desejo para você um ótimo dia e um forte abraço para você. Tudo de bom.